Seja bem-vindo ao canal Na Onda da Matemática. Então, primeiro, o que é a equação diferencial? Bom, é toda equação cuja incógnita são funções e que contém pelo menos uma derivada ou diferencial destas. Então, vou escrever isso aqui no quadro. A equação diferencial é toda equação cuja variável, a variável, é uma função e contém pelo menos uma derivada ou diferencial desta função. Então, a equação diferencial, repetindo, ele é uma equação cuja a variável é uma função, ou seja, a resposta dela não é um valor numérico, não é uma outra coisa que não seja uma função, né? Na verdade, a gente viu que a gente encontra uma família de funções. Essa família de funções é chamada de solução geral. E se eu tenho um dado do problema, eu encontro a solução particular, a solução específica, certo? Bom, vamos ver agora, relembrar as classificações. A gente vai classificar as equações por tipo, se ela é ordinária ou se ela é parcial, por ordem, ou seja, qual é a ordem da equação, por grau e por linearidade. Grau, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu não falei na aula com vocês. Então, o grau é uma definição adicional que a gente vai apresentar ela agora, tá bom? Então, vamos lá. Posso apagar aqui? Pode, né? Beleza. Bom, a classificação tem por tipo, como eu falei, pode ser ordinária ou parcial, por ordem, por grau e linearidade. A linearidade pode ser linear, e se ela não é linear, ela é não linear. Bom, eu não vou escrever a definição dela inteira, porque vocês têm aí no caderno de vocês. Então, a gente vai comentar sobre elas aqui e vou escrever a menor quantidade possível no quadro, tá? Bom, então, se ela é uma equação diferencial ordinária, também conhecida como EDO,
significa o seguinte, que as funções envolvidas nela são funções de uma única variável. Então, na ordinária, eu tenho algo assim, a y vai ser a f de x. Ou seja, é um tipo de problema, um tipo de equação, que a função envolvida com ela só tem uma variável independente e uma dependente. A x é a independente, pode escolher qualquer valor para x, e a y depende do valor de x. Se ela é uma parcial, ou seja, se ela é uma EDP, significa que a função dela tem pelo menos duas variáveis independentes. Ou seja, então ela é pelo menos assim, z igual a uma f de xy. Ou seja, ela tem pelo menos essas duas variáveis independentes. São as funções que vocês viram no cálculo 2, né? Vocês estudaram lá a função de várias variáveis. Então é exatamente isso. Se a função é de várias variáveis, ela vai ser uma EDP. Se a função é de uma variável, ela vai ser uma EDO. Ou seja, aqui vão aparecer derivadas assim. Por exemplo, dy dx. Notação de derivada ordinária. Aqui vai aparecer o quê? dρ de f em relação a x e dρ de f em relação a y. Certo? Pode aparecer também derivada de segunda ordem, né? d2 y dx2. Ou aqui, d2f dx2, por exemplo, ou d2f dy2, ok? Bom, a diferença entre a EDO e a EDP ela é muito fácil. Para vocês, em termos de conteúdo que pode cair na prova, efetivamente, é só reconhecer se ela é uma EDO ou uma EDP. Por quê? Nós não vamos resolver as EDPs no nosso curso. Nosso curso vai se concentrar nas soluções da EDO. Então, o máximo de EDP que vai cair para vocês é dar uma equação e você falar, ela é uma EDO ou ela é uma EDP. E a diferença é básica. A gente vai ver nos exemplos que fica muito claro isso. Ordem. Como é que você faz para identificar a ordem de uma equação diferencial? Você vai olhar as derivadas. A derivada que tiver a mais alta ordem é a que vai definir a ordem da equação. Então, ordem é dada pela derivada de maior ordem. Exemplo, aqui eu vou dar um exemplozinho. Y, 3 linhas aqui em cima, a terceira derivada, né? Mais y igual a cosseno de x. Ora, qual é a derivada de maior ordem? Essa aqui, ó. Qual é o expoente dela? 2. Então é grau 2. Você sempre vai fazer assim, você vai olhar a derivada de maior ordem, aí ver qual é o expoente dela. Aquele expoente vai determinar o grau. Linearidade tem a ver o seguinte, quando você fala em linearidade de uma equação diferencial, você quer observar a relação entre a função y e as derivadas que envolvem nela. Então essa é a lógica de você analisar a linearidade. Bom, quando é que ela é linear?
Quando y e dy estão na forma somativa, ou seja, é uma soma ou uma subtração, não pode aparecer nem produto de y com dy, nem pode aparecer potência, né? Se você tem um y elevado à potência diferente de 1, né? Expoente diferente de 1, ou se você tem uma derivada também na mesma ideia, elevado a algum expoente, ela não é linear. Perdão, ela não é linear, se você tiver com algum expoente. Então, ou seja, linear, ela está na forma somativa, soma ou subtração. Lembrando que o y tem que ser uma expressão linear, né? Se eu tenho y ao quadrado, deixou de ser linear. E quando ela é não linear, eu poderia simplesmente falar o seguinte, ó, ela é não linear quando ela não for linear. Ou seja, você verificou, ela é linear? Ah, não, ela não é linear. Então a resposta já está dada na própria fala, ela é não linear, certo? Bom, aqui nós vamos observar o seguinte, na não linear, se a gente falar com as mesmas palavras que a gente fez com a linear, significa o seguinte, que y e dy estão na forma de um produto, de alguma maneira, né? Ou y é uma expressão não linear, tá?